Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane, sou analista de marketing aqui na Format e hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre agilidade. E se você gostaria de saber mais sobre o assunto, hoje a gente vai conversar com nossos dois agilistas, o Israel e o Rafael, para a gente poder introduzir um pouquinho o assunto, não é, pessoal? Que tal a gente começar falando sobre como a agilidade acontece aqui dentro da Format? Fala galera, aqui quem fala é Rafael, um dos agilistas aqui da Format, né? A gente lida com Agile todo dia, então é um prazer a gente estar aqui trazendo esse conhecimento sobre Ágil para vocês, né? Então, como a Viviane falou, a gente entende o Ágil, né? Num primeiro momento ele foi pensado para desenvolvimento de software. Em 2001 foi lançado o manifesto, então ele tinha bastante esse foco ali em ajudar o pessoal a compartilhar essas valores e princípios para ajudar o pessoal a desenvolver software e entregar o produto software da maneira mais satisfatória possível para o cliente, sem problemas, fazendo a gestão de risco de maneira mais realista do que as metodologias tradicionais, né? Só que em 2006, com a Riot Games, em 2008, com a Spotify, o pessoal começou a entender que o Agile não é um mindset ideal somente para desenvolvimento de software, mas ele era ideal também para desenvolvimento de qualquer produto ou serviço, né? E também era uma coisa aplicável para a área estratégica e administrativa das empresas. Tá? Então, o Agile, mais do que um framework, né, como as metodologias tradicionais, que você tem os 5 passos lá, né, que você analisa, que você levanta requisito, que você tem a parte de teste, você tem a parte de feedback do cliente lá no final. O Agile ele vai muito além desses passos desse framework. O Agile ele é um mindset, então ele é um conjunto de 4 valores e 12 princípios. Né? Esses 4 valores são baseados nesses 12 princípios, e a partir desses princípios você começa a fazer o seu próprio framework, você começa a adaptar a sua realidade. Então, a gente costuma dizer aí que o Agile ele tem muito mais a ver com a atitude que o desenvolvedor, né, que o especialista, aquela pessoa que está dentro de um projeto, está executando um projeto, é uma atitude que ele vai tomar, em vez de um framework definido ali com passos muito minuciosos de tudo que vai acontecer, tá? Pontos importantes aí que eu gostaria de ressaltar do Agile é o empirismo, que é uma situação bastante frequente que você vê na agilidade. Então, você só toma decisão em relação a requisito, em relação ao que é valoroso no projeto, a partir do momento em que você tem um dado factível. A primeira vez que eu tive contato com a Agile, uma coisa que me chocou bastante, mas faz todo sentido, e às vezes a gente tenta fugir disso, né? Mas é uma realidade, é que todo o nosso planejamento para o futuro, ele está errado. A gente tem que ter essa consciência, que a gente está errado quando a gente pensa no futuro, né? Que a gente não tem, infelizmente, a gente não tem ainda uma bola de cristal para dizer tudo que vai acontecer a longo prazo, né? E o Agile, ele ataca justamente, né? Um dos pontos principais do Agile é atacar e a gente saber como vai lidar com essa realidade da gente estar sempre errado, né? Eu vou aceitar que eu estou errado e beleza, e deixar o projeto ir errado, ou eu vou ter uma atitude em relação a esse erro de resolver esse problema o mais rápido possível. Aí a gente tem as questões dos princípios do Agile que falam sobre frequência de entrega, frequência do feedback do cliente, a flexibilidade no escopo do projeto, então você não ficar preso a um planejamento fixo a longo prazo, você tem que ter flexibilidade, você tem que responder às mudanças. Então, assim, de um resumo bem grande, o que eu diria do Agile é isso, tá? É lógico que o Agile é muito mais, né? A gente pode se aprofundar muito mais nesse assunto, mas para um primeiro momento, eu acho que fica bem interessante a gente começar a entender o Agile como um mindset e não como uma receita de bolo. E trazendo um pouco de como a gente usa, né, a agilidade no nosso dia a dia, a gente tem no Agile o conceito de escopo variável, né? Então a gente não sai em linha reta em direção a um ponto só, sem reagir a nada. É quase impossível você chegar do ponto A ao ponto B sem encontrar, né, nenhum imprevisto no meio do caminho. Então, como o Rafa falou, é impossível a gente prever o futuro, mas a gente usa uma metodologia que exatamente está pronta para lidar com todos os desafios que a gente vai encontrando no meio do caminho, né? Então, o nosso escopo na
na Format costuma ser um pouco mais variável no sentido de a gente começa com o plano inicial e esse plano vai se moldando a cada vez que a gente leva as nossas entregas para o cliente e junto com o nosso cliente a gente analisa tudo que foi feito e a gente analisa se aquilo ainda faz sentido para a próxima sprint, se aquilo ali ainda faz sentido, né, até o nosso próximo encontro, como a gente tem que adaptar o que a gente já entregou. Né? Então, esse contato recorrente também vem, né, também vem dos conceitos do Agile. Então, ao invés de a gente ter um plano super detalhado desde o começo, a cada vez em que a gente se encontra com o cliente, que a gente recebe o feedback, a gente adapta e faz o que a gente está desenvolvendo chegar mais próximo do que o cliente deseja, né? Por conta disso também, a gente tem uma resposta muito melhor às urgências, né? Então, exatamente por conta desses imprevistos, né? Pode acontecer, principalmente quando a gente lida com empresas a longo prazo, sempre acontecem imprevistos como auditorias, como alguma mudança que tem que ser respondida, alguma tecnologia nova que tem que ser incluída no nosso serviço, né? Todas essas demandas que vão chegando, a gente consegue adaptar e a gente consegue melhorar o que a gente entrega. Né? Falando de serviço também, a gente tem que pensar na diferença, né, entre o serviço e o produto, porque a metodologia ágil foi a princípio desenvolvida para produto, mas na Format o nosso foco principal é o serviço e no serviço também a gente tem esse modelo, né, de entregas mais frequentes, de entregas mais flexíveis, né? E o ponto final não é exato, né? O ponto final é um pouco mais subjetivo. Nosso objetivo é aumentar a maturização dos nossos clientes, por exemplo, né? E a gente sempre tem o que desenvolver, a gente sempre tem o que melhorar. Então, exatamente como a gente não tem um ponto final fixo, a gente acaba tendo muita liberdade para melhorar e para desenvolver o que gera mais valor para os nossos clientes. Então, como hoje, né, a gente lida com um cenário, né, mundial aí de a tecnologia desenvolvendo cada vez mais rápido, a gente está trabalhando numa área de serviço que já por si só é mais flexível, é mais adaptável e é mais rápida do que um produto. A gente trabalha em um ambiente de TI, né? Então a nossa empresa é de TI, é um ambiente muito dinâmico, também tem que responder mais rápido à mudança. E o nosso escopo, né? Ele é variável. Nada faria mais sentido do que a gente trabalhar com as metodologias ágeis para fazer a gestão dos nossos projetos, porque é a única forma que a gente consegue lidar com tanta informação tão rápido, de forma organizada e de forma a gerar valor para os nossos clientes. E, pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até agora. E se vocês querem mais conteúdo sobre agilidade, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, para vocês receberem todas as novidades, tá joia? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.